Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fabiano e você está aqui no Falivros, que é um canal de conversa de um escritor que também lê livros e tem vontade de comentar e de falar. Então, para isso, criei esse canal aqui. É um canal novo, então se você quer entender um pouquinho da criação desse canal, veja os vídeos anteriores que lá eu explico tudo porque que eu criei esse canal aqui, tá bom? Vamos seguindo em frente, porque hoje eu quero conversar sobre um autor bem bacana, um autor chamado Paulo Coelho. Você já ouviu falar do Paulo Coelho? É? Acredito que sim, se você gosta muito de ler, e se já é veião, que nem eu, né? Que eu já tô com 48, quase 49, você sabe muito bem quem é o escritor Paulo Coelho. Pois é, o Paulo Coelho, ele teve a sua época daquele boom aqui no Brasil, que foi o surgimento dos seus primeiros livros, os mais conhecidos que deram toda essa fama, popularidade para ele, enriqueceu muito a nossa literatura aqui no Brasil. Dentre esses livros, cara, podemos falar aqui O Alquimista, né, que é o livro mais recomendado do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, também, Brida muito recomendado e sempre dizem que é uma história linda. Virou até novela numa emissora que já não existe mais, que era Manchete, né? Então Brida parece que também é um livro muito forte do Paulo Coelho. As Valquírias também é um livro bem conhecido. Desses livros, cara, ele já lançou um monte de títulos, né? Então, já tem tanta coisa do Paulo Coelho que é muita delas, assim, muito desse conteúdo que ele escreve, eu já nem conheço mais. Eu conheço, assim, a gente já ouviu falar dos antigões, né? Esses que já não são tão antigos, eu já nem sei mais quais são. Mas lembro que tem o Aleph, o Zahir, alguma coisa assim, né? Eu tenho aqui, eu li o Diário de um Mago, faz muito tempo que eu li o Diário de um Mago, na época daquele boom mesmo, né? Que ele tava ali na mídia, em ascensão e tal. Eu li o Diário de um Mago. E foi assim, do que eu me lembro desse livro, acho que foi o primeiro contato com a escrita do Paulo Coelho. É uma escrita bem simples, bem fluida mesmo. Você vai assim, decola pelas páginas, sabe? Você pega um jato mesmo, porque você vai página por página, assim, rapidinho, e você quer ler mais, né? Na época, pelo menos, foi assim que me atingiu a leitura dele. Eu só queria ler mais e mais e mais, então, quando vi a história já estava ali acabando. E o Diário de um Mago, embora seja um dos livros mais conhecidos do Paulo Coelho, ele é bem simples a história. Trata-se de um cidadão que faz um caminho, é um caminho bem conhecido, sabe? De uma região em Santiago da Compostela, o caminho do peregrino. Isso, estava esquecendo desse nome, o caminho do peregrino. Isso é citado no livro muitas vezes, né? O peregrino. E é em Santiago da Compostela. E ali a gente vai acompanhando, então, essa trajetória desse cidadão que faz esse caminho. Então, é um livro que fala de uma descoberta, né? A descoberta interna desse cidadão. Eu não lembro se ele é narrado em primeira pessoa. Eu acho que sim, porque ao longo desse livro tem umas partes ali que são um pouco à parte, mas ao mesmo tempo elas são tipo um complemento. Por exemplo, você está ali lendo a história tal e ele fala dos seus demônios internos nesse ponto da história. Ele fala de você, dos seus demônios internos e que cada um de nós tem um demônio para ativar. E aí, cara, tem uma página à parte que ensina você a ativar o seu demônio. Eu lembro que eu fui ver se isso funcionava mesmo, né? Eu era muito jovenzinho na época, eu tava sozinho naquele dia, e era de noite ainda, então deu um cagaço, né? Deu um cagaço muito grande. Acho que é por isso que nada aconteceu, né? Acho que o medo não deixou. Porque ficou assim, de repente ficou tudo muito silencioso, sabe? Ficou silencioso demais. Então qualquer barulhinho que começou a correr já cagava nas calças, né? Nossa, é o demônio, meu Deus. Então eu só prossegui com a leitura depois, né? Vamos ignorar isso daqui. Para mim não deu, né? Aí eu prossegui com a leitura ali. A história é muito envolvente, é muito legal de se ler.
E você vai então participando dessa trajetória, desse peregrino, né? Digamos assim, na sua busca pelo seu desenvolvimento pessoal. É aquela coisa, né? Que a pessoa, às vezes, ela faz uma ação em busca de uma melhora pessoal, uma melhora interna, tá? É disso que se trata o Diário de um Mago. E aí eu li também as Valquírias, só que as Valquírias eu não gostei. E eu não lembro da história das Valquírias. Eu lembro que eu não gostei. Eu li todinho. É um livro muito fácil de ler também. Eu sei que tem uma hora que tem uma disputa entre duas mulheres ali, parece que um cenário nessa disputa é tipo um Grand Canyon, assim, é uma coisa bem desse jeito. Mas eu não lembro quase nada das Valquírias. Então eu não posso aqui ficar falando das Valquírias. Eu lembro que eu não gostei. Não gostei das Valquírias. Mas eu gostei muito do Diário de um Mago. Gostei bastante. E aí, o próximo livro que eu pretendo ler do Paulo Coelho é esse daqui, ó. Nas Margens do Rio Pietra, eu sentei e chorei. Eu não lembro como esse livro veio parar aqui, tá? Às vezes as pessoas jogam fora, eu pego, às vezes as pessoas só me dão, né? Às vezes, assim, o meu companheiro já tinha um monte de livros quando a gente morou, assim, quando a gente começou a morar junto, né? Estamos juntos até hoje, já são quase 22 anos que a gente mora junto. E aí no começo ele já tinha muitos livros, então eu não lembro, é, não lembro como que esse livro chegou aqui, mas vocês viram que ele está um pouquinho detonado, né? Já não é assim aquele estado novo. Eu acho legal, sabe por quê? Dá para manusear de boa, né? O livro novo, ele é muito gostoso, porque o livro novo tem o cheiro do novo, tem toda aquela estética que você tem que tomar cuidados e tal, né? Para não estragar o livro novo, não deixar marcas e dobras, essas coisas. Então o livro novo é muito legal, porque tem esses cuidados. Lembra que você tem que ser cuidadoso. Mas o livro velho, esse livro que já tá nesse estado assim, cara, ele te dá uma liberdade. Você tem uma liberdade tão grande de você fazer o que você quiser. Ai, ai, eu mudo essa vozinha de propósito, tá? Você faz o que você quiser com ele, cara. Ele tá rodado mesmo. Então, o que é rodado, você pode fazer o que você quiser. Olha eu, né? Captou a mensagem, né? O que é rodado, você pode fazer o que você quiser. É o que o livro transmite, né? Então a gente fica bem mais à vontade e tal. As letras são legais, né? Não é aquela letra tão pequenininha assim, ó. Dá para você ler de boa. Por isso que a gente decola, né? Nas páginas assim, porque dá para ler, cara, tranquilo, ó, tranquilão, tá? É bem bacana. E além disso, essa sim veio com meu companheiro. Temos aqui essa coleção aqui do Paulo Coelho, ó, essa coleção. Acho que aí eu precisaria, ele não tá aqui, mas tá escrito aqui, Caras, né? Senão eu precisaria perguntar para ele, né? Como é que ele conseguiu essa coleção. Mas aqui a gente já vê a revista Caras. Eu não sei se ainda existe a revista Caras. Era uma revista de celebridades, era uma revista de elite, entendeu? Uma revista de socialite. Quem aparecia na revista Caras eram pessoas de prestígio, tá? Então, era uma revista, assim, dessa importância toda. E aí, de vez em quando, ela fazia algumas coleções. E olha só, Paulo Coelho foi uma dessas coleções. Eu vou mostrar um por uma dessas capas aqui. Algumas a gente não tem, tá? Então a gente não tem todos. Eu nem sei quantos são ao todo, mas eu vou mostrar o que temos. E aí você vê se você conhece, se você já viu alguns desses fascículos aqui, tá? Eu vou mostrar essa daqui. Olha só. Tá aqui. Caderno de Anotações 2. Qual que é o próximo? Vamos ver aqui. Na verdade, esse é o primeiro, Bosque dos Cedros. Bosque dos Cedros, esse é o primeiro. Como que é por dentro? Vamos dar uma olhada. O Caminho do Tigre. Ó. Também as letras são bem facinhas de ler. E ele é formato pocket, né? Ele cabe num bolso de uma calça. Então isso facilita você levar ele para tudo quanto é lugar. E as letras são bem facinhas de ler, tá? Ó, aqui tem preço, gente. Tem preço aqui. R$ 1. Jesus, eu achava que vinha de brinde, olha só que louco. R$ 1, tá?
Não é brinde, não. Safadinho. O mistério pode acabar. Não, o mosteiro pode acabar. Tá aqui. O mosteiro pode acabar. Doses de sincronicidade. Tá aqui. Atrás tem alguns fascículos que vêm a seguir. Os coloridos é o que já saiu e os que estão em branco são os que vêm a seguir. Olha só. Interessante isso, né? Que já é para guiar o leitor do que ainda vem por aí. Interessante isso. Doses de sincronicidade. Aqui. Caderno de anotações 1. Tá? Aqui. Ih, mas de novo? Peraí. Tá repetindo, então. Temos 2, número 4. Que doidura. Temos 2, número 4. Olha só. Que coisa. Eita. Então vai faltar alguma coisa aqui nessa coleção. Vamos ver. Número 5. O que você salvaria? Tá aí. Interessante, né? O que você salvaria? Já me deixou curioso. Número 10. Ué, do 5 foi pro 10? Número 7. Não temos o número 6. Temos o número 7. Número 7, a cerimônia do chá. Tá aí. O número 6 aqui é segundo a consciência. Tá em laranja, ó. Tá aqui em laranja. Número 6, mas a gente não tem. Legal, né? A gente tem 2, número 4, mas não tem o número 6. Ai, ai. Número 8. Número 8. Tá aqui. Caderno de anotações 2. E esse último aqui, número 10. Então, nós não temos o número 9. Não temos. A oração que Deus entendia. Tá aí. Tá? Esse é o número 10. Acho que provavelmente acaba aí, né? Não sei se continua, não. Mas acho que acaba aí mesmo. Olha só. Ó. E aí, eu quero compartilhar um negócio com vocês. A gente deixa essas coleções na estante e fica bonitinho, né? Na estante ali, todo mundo vendo e tal. Eu defendo cada vez mais que a gente guarde essas coisas em caixas, em lugares protegidos. Porque fica na estante, é bonitinho de ver. Só que, o que acontece? Isso aqui, quando eu peguei, estava numa poeira. E aqui em Ribeirão é uma terra vermelha, né? Então a poeira, ela é escura. E aí as páginas ficam todas escuras. Agora tá claro, tá? O que eu fiz? Eu passei um pano seco. Então eu tirei tudo o que tinha aqui de poeira escura. Porque fica exatamente aqui, que é a parte de cima dos livros. É horrível isso. Porque você vai limpar e nunca sai tudo, tá? Vocês perceberam que ainda ficou, né? Um amarelamento aqui. Mas isso aqui tava preto, tá? Isso aqui tava realmente bem escurão. E só saiu porque o pano estava seco. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou passar um pano úmido que vai pegar toda essa sujeira. Não, o pano úmido, ele vai fixar. Ele vai fixar no papel a sujeira. Então cuidado com o pano úmido. Ele pode funcionar para capa, ele pode funcionar para lombada, um pano levemente úmido, tá? Mas aqui ele fixa a sujeira. Eu sei disso porque tem uma coleção da Folha dos Pensadores, eu cometi esse erro. E aí, os livros estão maravilhosos, só que essa parte de cima tá tudo escuro. Por quê? Porque eu fui passar o pano úmido. E a sujeira, em vez de sair, ela ficou fixa ali. E agora fica feio de ver, né? Então, apesar de ficar lindo na estante, eu sou adepto, assim, eu defendo, né, que você guarde esses livros num lugar onde não sejam vistos. Porque ali você protege eles, principalmente da poeira. Principalmente se você mora num lugar como eu moro, que a poeira é escura, né? Então, é chato isso, sabe? É muito chato, porque fica uma coisa de encardido. É complicado. É bem complicado. Fica feio, tá? Mas é só isso mesmo, é feio, porque na verdade você tirou a sujeira, só que fica aquele encardido. É muito feio isso. O que você faz para se prevenir
sobre isso? Você tem alguma receita? Você tem alguma dica para retirar essa sujeira, para não ficar esse encardido? Sabe? Não vale vir aqui falar que tem que lixar, tá? Ah, você pega uma lixa, vai lixando assim as páginas. Não, eu quero uma. Eu sou preguiçoso. Eu quero uma coisa que não dá trabalho, tá? Então, se você conhecer uma dica, você dá essa dica. Deixa aí nos comentários essa dica aqui pra mim, tá bom? E é isso, né? Eu pretendo ler esse livro aqui para me envolver, né? Saber como é que é essa história. Acredita, eu não sei ainda como é que é essa história. Eu não sei. Então eu pretendo ler esse livro aqui. E recomendo o Diário de um Mago, entendeu? Recomendo muito o Diário de um Mago. Não gostei das Valquírias, mas também recomendo muito, né? Li inteirinho as Valquírias. Foi legal de ler, você lê bem facinho também. Então também recomendo. Recomendo o Alquimista, que é a maior indicação dele, né? Todo mundo, quando fala em Paulo Coelho, recomendo o Alquimista. Então são aí 3 títulos: o Alquimista, o Diário de um Mago e as Valquírias, que eu recomendo do Paulo Coelho. E agora eu lerei esse aqui. Eu estou com aquela continuação do Risco, lembra? Na postagem anterior que eu falei daquele livro, do O Risco, tem a continuação. Então estou lendo a continuação. Acabando a continuação dele, eu pretendo então começar esse livro aqui. Meu ritmo de leitura é lento, né? Eu leio assim uma média de 1 livro por mês só. Ainda assim, quando eu leio um pouco mais, né? Às vezes acontece de eu ler 2 livros por mês. Já considero uma façanha, né? Porque eu não sou acostumado. Eu leio gibis também, né? E eu escrevo. Eu sou escritor. Então o tempo é um só para tudo. Então, acho que vai demorar um pouquinho para eu vir falar sobre esse livro aqui. Mas a gente vai conversando outras coisas, tá? A gente vai tendo outros assuntos aí para desenvolver. Se inscreve aqui no canal se gosta de conversar sobre livros, porque eu gosto muito de conversar, tá? E gosto muito de contar as histórias também. Então é para quem não tem medo de spoiler. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Se inscreve aí no canal e deixa o seu comentário.